E aí, pessoal, eu vou fazer um vídeo explicando como é que é a questão do Docker em relação a duas aplicações rodando na minha máquina. As aplicações em PHP e o que acontece? Eu quero só criar dois containers com MySQL separado em duas portas para mim poder rodar, vamos dizer, duas aplicações até se vocês pegarem essa ideia, vocês conseguem também replicar isso para outras aplicações, até para o Laravel, se precisar. Então, vamos lá. Essa é minha aplicação local. Ó, ela tá conectada localmente pelo root, por uma senha e aqui por um banco de dados. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, localmente, esse é o banco e essas tabelas, tá bom? Pode ver aqui o nome das pessoas e vamos ver aqui no browser. Rodando no browser, temos aqui elas rodando localmente, tá? Então, a aplicação está funcionando. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar usar o Dockerfile, aqui no Dockerfile, para a gente poder gerar um build, uma imagem. A partir da imagem, a gente vai gerar um container. Então é isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meus comandos. CDH. Na verdade, eu ia fazer isso aqui só para mim entender. Então, o pessoal que está usando o Docker agora bastante, é importante entender isso. Então, tá. Eu vou entrar aqui na aplicação. Eu tenho uma pasta chamada Docker. CD Docker ls. Deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno para vocês verem. Aí. Eu vou pegar os arquivos que eu tenho no localhost e vou copiar todos para essa pasta Docker. Deixa eu abrir aqui então. Então aqui. Eu já tenho um Dockerfile com padrão aqui. Então vamos copiar para a pasta Docker. Copiado. Vou chamar isso aqui de app MySQL local padrão. Vamos entrar aqui no nossa IDE. Docker padrão. Ok. Estamos com os arquivos lá. Então, essa pasta Docker com os arquivos padrão tem um Dockerfile. Nesse Dockerfile eu vou trazer uma SQL da última versão e aqui ó, eu já vou fazer um dump, né? Aqui com uma tabela pessoas e eu vou fazer uns inserts aqui, tá? Então no Dockerfile, voltando, eu tenho uma senha e eu tenho uma tabela pessoa. Aqui eu vou colocar ele nessa porta padrão do container. Tá? Então vamos lá. CD app underline MySQL. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um build. Então docker build -t para dar o nome. Vamos dar assim nome imagem mesh padrão.
Por que padrão? Porque eu quero que ele rode, para dar um exemplo, na porta 3306. Vamos dar um build. E voilá. Funcionou. Vamos dar um docker images para nós ver se elas estão lá. Aqui tem várias imagens, mas podem ver que aqui eu criei. Padrão, tá aqui ela. Estranho falar que é 3 dias que eu criei agora. Mas tudo bem. Temos a imagem padrão. E esse é o hash dela. Eu acho que o Docker usou. Eu acho que ele usou o cache. Enfim, tá criando a imagem. A partir da imagem a gente vai criar um container. Só vamos ver os containers que a gente tem. Docker container ls. Não temos nenhum. Vamos então gerar um container. Docker container. Vou dar um nome, menos name. Menos name. Vamos chamar de container MySQL padrão. Vamos rodar na porta 3306. 3306. E vamos também usar o "-d" para detachar, para o console poder sair. E vamos usar a imagem que eu criei. Vou pegar daqui. Então, recapitulando, o nome do container, a porta que ele vai rodar, detachado e essa imagem. Vamos ver o que erro que deu aqui. Opa, botei o container. Desculpa. É Docker run. Por isso que não deu o autocomplete antes. Bom, ele apareceu o hash. Por que ele deu esse erro? Vamos entender. Na verdade, ele está dizendo que a porta 3606 já está sendo usada pelo MySQL. Então aqui no banco eu já estou usando essa porta. Então vamos na minha máquina local, eu vou dar um stop nesse MySQL. Stop. Vamos ver se eu dei um stop. A princípio não é para funcionar localmente e deu um erro, como esperado. Vamos rodar o comando que nós tinha já pré-estabelecido. Já existe esse container. Vamos já remover esse container porque ele já existe. Apesar de ter dado erro, ele criou o container. Docker container ls. Docker ps-a. Olha lá. Ele realmente criou esse container apesar do erro. Tá aqui o nome, ó, que eu dei para ele. Então vamos remover esse aqui. Docker rm-f passando o hash. Aqui, ó, sempre quando ele apresenta o hash embaixo, significa que o comando funcionou. Vamos seguir então. Vamos ver no histórico aqui. Recapitulando, Docker run, nome da imagem, na porta 3606. Aqui na verdade estou mapeando, né? O container na porta que ele vai, vamos dizer, tá ouvindo.
detachado usando a imagem que eu criei no build. Funcionou. Docker ps. Olá, status up. Uma coisa interessante de saber do Docker é que quando a gente dá um Docker ps, ele lista todos os containers que estão rodando. Então, tanto o Docker ps como o Docker container ls, ele vai trazer essas informações. E o Docker ps-a traz todos os containers, inclusive os que não estão funcionando. Então tá, estou rodando nessa porta. Vamos ver a aplicação que nós temos aqui. Legal, a princípio era para ter criado, né, a base pessoa nessa porta. Vamos ver agora a aplicação no PHP, o que eu deveria arrumar para ele poder funcionar. Ó, ele está pegando, anteriormente, né, a gente fez um copy, então ele copiou o localhost. Então vamos colocar aqui o IP certinho. Qual IP que esse Docker mapeado nessa porta está rodando? Vamos dar um Docker network ls. Então, para o padrão, quando a gente dá um run criando um container, quero dizer, ele já traz esse container como padrão com o bridge. Então vamos dar um inspect nesses bridges que estão aqui. Olha lá, o container que eu dei o nome, ele está rodando. Deixa eu aumentar aqui. Ele está rodando nessa net, aqui nessa subnet, com esse IP. Desculpe, com esse gateway, né? Com esse IP. Então, se nós copiar esse IP e colar na nossa aplicação, aqui a senha, a gente não deixou essa senha, porque quando a gente criou aqui, ó, no Dockerfile, a gente colocou a senha 1234. Então vamos alterar 1234. E o banco que a gente criou é pessoas, não local pessoa, né? Então aqui vamos ver se ele vai trazer as informações. Pasta padrão, lembra que a gente criou? Aqui está a aplicação que está representada por esse PHP. E olá, temos usuários funcionando certinho. Aqui traz os bancos que ele criou, no caso foi pessoa, né? Criou os registros que estavam no dump, nesse dump aqui que eu vou mostrar. Nesse dump que está, que em algum caso ele faz uma cópia, né? E já roda um dump que está aqui. Então esses inserts que estão aqui estão, né, mapeados no banco. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar outro container com outra aplicação, agora na porta, numa outra porta. Vamos supor que eu não quero ficar instalar MySQL e tenho várias aplicações rodando em outras versões do MySQL e eu vou querer que ele rode em outra porta. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos copiar e colar então essa aplicação padrão, copiar, colei. Vamos colocar aqui porta. Representando que nós vamos trocar a porta, a gente colocou o nome dessa pasta nesse arquivo, nessa pasta. Vamos mapear ele no nosso IDE. Adicionar porta.
Estamos lá, né? Aqui nossa aplicação e nosso Dockerfile. Vamos supor que nós queira rodar agora ele na porta 3307. Vamos supor que tinha outro senha. 1 ABC, a senha. E vamos botar aqui porta. O nome da nosso database agora vai ser pessoa porta. A princípio é isso no Dockerfile. Agora vamos vir na linha de comando. Vamos sair da pasta e vou entrar na pasta app porta. Aqui está nosso arquivo. Vamos dar um docker build primeiro para gerar a imagem. Depois que a gente gerar a imagem, a gente vai usar essa imagem no container. Docker build -t -t, nome da imagem, vamos chamar de image underline porta. Ponto, né? Rodou. Docker images. Tá aqui ela. Agora vamos usar ela para dar usar ela no nosso container. Então é docker run, não vamos esquecer, -name. Vamos usar um nome tipo container MySQL porta, tá um nome bem grande, 3307 menos P, a porta, né? É importante a gente sempre lembrar, né, que essa porta ela é onde vai ser mapeado, né? Então vamos botar 3307 dois pontos 336. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu também quis fazer isso para a gente poder usar o Docker sem o Docker Compose. Eu acho importante assim a gente saber trabalhar primeiro com Docker sem o Docker Compose, para depois a gente já tá bem familiarizado, né, como é que funciona o Docker Compose, já que é uma coisa além assim. Agora -d, isso que eu estava esquecendo, detachado, e vamos colocar o nome o nome da imagem que vai ser usado nesse container, que eu botei esse nome gigante, que é image, vocês lembram? Porta. É isso. É para funcionar. Quando eu gero o hash, significa que está funcionando. Então, vamos dar um docker ps. Olá. Os dois estão up, então significa que os dois estão rodando. Se você tiver algum problema e algum erro, vocês podem dar um docker logs e o hash do container, né? Que vocês vão ver os logs de alguma coisa que não deu certo. Aqui, né? A princípio tudo rodando. Então vamos dar um docker network inspect bridge, para mostrar para vocês que ó, nós temos dois containers rodando
esse que eu criei agora e esse no modo bridge, né? E aqui ele criou, ó, esse IP para a gente poder já colocar na nossa aplicação. Aqui nossa aplicação porta, vamos lembrar, porta final 3. E assim a gente botou a 1, 2, 3, se eu não me engano. Vamos ver aqui no Dockerfile. Não, nada a ver com a senha. E o nome do database foi nada a ver com pessoa, pessoa porta. E vamos rodar agora a aplicação. Vou duplicar aqui. E a gente criou, lembra, essa aplicação. Agora, veja que ele está azul porque eu não entrei ainda nessa pasta. Rodar a aplicação nesse PHP que representa, né, a nossa aplicação. E voilà, trouxemos todas as informações, né, ó, de acordo com esse banco que a gente criou. Lembrando aqui, né, vamos ver aqui no Dockerfile. Bom, esse aqui foi o banco que a gente criou de acordo com o dump. Desculpa, de acordo com o environment setado aqui no Dockerfile. O que está no dump são os arquivos que a gente deu insert, criou a tabela, né? Então é isso, fica aí uma dica interessante para quem está começando com Docker, estou começando, estou aprendendo. Eu achei interessante trazer isso para quem, né, quer instanciar outros MySQLs com outras versões na aplicação para a gente poder fazer rodar. É isso. Valeu, pessoal.